Olá pessoal, eu sou a Lívia Perrone e sejam muito bem-vindos ao meu canal Casa de Bloco. Hoje eu vou fazer um tour por todos os nossos jardins, mostrando cada plantinha e também mostrando cada equipamento de irrigação que a gente utiliza para cada parte desse jardim. Vamos lá comigo? Iniciando aqui pela nossa fachada, mostrar para vocês um pouquinho do nosso jardim. Aqui na frente nós fizemos um jardim bem simples. Temos aqui os nossos podocarpos, que são iguais aos que a gente tem no quintal. Colocamos aqui para fechar também um pouquinho a visão em relação ao vizinho. Aqui colocamos também uma vegetaçãozinha roxa, depois eu vou procurar o nome, que agora eu não me lembro. E aqui nós temos irrigação por aspersor também em toda a frente. Então nós temos um aqui e um aqui no cantinho. Depois eu vou ligar para mostrar para vocês. O que nos ajudou a manter principalmente a grama, que no começo nós só plantamos a grama, depois plantamos todos os podocarpos e ela nos ajuda muito a manter a grama verdinha. Que nós plantamos agora semana passada a 11 horas. Essa 11 horas, ela é uma plantinha que ela solta uma flor colorida. Aqui, se não me engano, tá a rosinha. Assim que abrir, eu vou mostrar pra vocês. Ela abre às 11 horas. Por enquanto, ela fica só parecendo mesmo um matinho, mas na hora que ela abre, fica todo floridinho e por isso ela tem esse nome. E também temos aqui a nossa árvore, gente. Ela tá ficando muito, muito bonita. Nós compramos ela em muda. Ela veio desse tamanhozinho e olha o tamanho dela, que ela já tá ali, já tá com quase 2 metros de altura. E ela é uma acácia pompom, acácia ceial pompom. Deixa eu mostrar o caule dela pra vocês. Olha, o caule dela é laranja, ele vai ficar bem grossinho, acho que ele vai pegar todo esse espaço aqui. E essa árvore, ela abre mesmo, né? Ela tem esses galhos, ela vai abrindo e ela dá uma folhinha bem pequenininha, olha só. E aqui ela vai soltar em todos esses galhos uns pomponzinhos amarelos. Eu vou pegar uma imagem do ano passado, porque esse ano ela não deu ainda. Desde que ela decidiu crescer mesmo de verdade, ela parou de dar pompom. Então eu até prefiro assim, porque ela vai pegar a frente toda da nossa casa aqui. Ela vai ficar bem alta, bem bonita, bem aberta. Ela vai chegar a pegar aqui, ó, até a calçada. Então ela vai abrir, vai ficar bem bonita e vai tomar toda a frente, que era a intenção. Eu sempre fui muito apaixonada por essa árvore. Ainda eu pretendo fazer alguma coisa aqui na escada, porque eu acho que ela tá muito desvalorizada. A gente ainda tem que fazer o cimentinho queimado aqui. Quero plantar alguma coisa aqui, mas como eu não decidi, por enquanto fica assim. E a irrigação por aspersor, ela tem uma aqui, olha, vendo bem escondidinha. Uma lá, porque ela irriga tudo aqui para baixo. Acho que tem uma lá no cantinho de baixo também. Olha, aqui temos então essa plantinha roxa, ela é bem bonitinha. Ó, tem um outro aspersorzinho aqui. E aqui fica o registro. Nós colocamos um registro para ligar toda essa irrigação e ela irriga toda a nossa grama. Então a irrigação aqui, gente, foi essencial para manter a grama verdinha, ainda mais aqui na nossa região, que na hora que entra seca fica tudo marrom, não tem jeito, e as plantinhas necessitam de uma manutenção. Se a gente bebe água, elas também têm que beber. Então agora tem chovido muito, nós não estamos ligando, mas só esses pontos de irrigação aqui foi o essencial. A única coisa que eu gostaria de ter feito era de colocar uma irrigação ali no pé da árvore. Então, provavelmente, num futuro aí, tem um encanamento aqui. Eu vou trazer alguma coisa aqui, talvez por gotejamento. Liguei aqui o irrigador para vocês verem. Então, a gente tem aqui, um lá embaixo, virado para cima. E um lá, que irriga todo aquele cantinho lá. Então, vocês podem ver que todo o jardim é coberto. Essa irrigação aqui, ela vai até o meio da grama aqui da rampa, que agora tá com o carro aqui, e a irrigação do outro lado pega a outra metade. Então toda a grama é coberta pela irrigação, e você pode ver que ela chega até um pouco lá na calçada.
Mas lá na calçada o essencial seria ter colocado uma também, pra que não... Tá vendo que lá ela já tá mais amarelinha do que aqui? Então ela fica bem escondidinha, ela não atrapalha, não tem perigo de você passar com o carro em cima dela. Mas o interessante é você não colocar em um lugar que tem acesso para os carros, né? E o tanto que ele já evoluiu. Inicialmente, quando se você passar em cima e ele afundar, ele pode acabar quebrando não ele, mas o encanamento que tá embaixo por criar aquela pressão em cima do encanamento. Mas é muito legal aqui também, olha. Ele tem um controle de angulação. Ó, aqui eu tô abrindo e aqui eu vou fechar, ó. Então vamos ver que você não quer irrigar todo essa quantidade. Ó, ele vai até quase 360 graus. E aqui ele vira também. Então, tomei até um banho. Então você pode fazer essa regulagem aqui pra ver até onde que você quer que essa água vai. Então, por exemplo, aquele lá do canto, ó, a gente deixou ele com um ângulo mais de 45 graus, pra não ficar pegando lá nas paredes, né? Aqui nossa fachada também nós temos a primavera que vem lá do jardim de dentro. Ela sobe aqui e ela vai passar aqui por cima de toda a nossa viga. Ela é aquela primavera ou buganville, um rosa bem forte, olha. E a intenção, na verdade, é que ela passe e vá pegar toda na frente do nosso terraço ali, porque a gente vai fazer uma estrutura para que ela possa pender e a gente fique com bastante florzinha aqui em tudo. E agora vamos entrar aqui na nossa residência para mostrar o jardim de entrada. Esse aqui é o nosso jardim da entrada, então essa aqui é a entrada social, ela é descoberta e aqui nós temos um espaço de 4,20 metros por 2 metros. Aqui a gente fez esse jardim vertical com, eu soldei uma estrutura quadriculada com barras sólidas. Eu acho que ela tem 60 por 60, pintei de preto. Aqui eu coloquei, ó, uns bracinhos pra segurar na parede, tá vendo ali, ó? E aqui embaixo também, ó, aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Então tem 4 bracinhos pra segurar na parede. Coloquei esses vasinhos de plástico que eu encontrei em lojas de R$1,99, se não me engano, foram bem baratinhos. Aí tem uns 30. E fui plantando tudo com mudinhas, gente. Então, aqui a parte de baixo ela tá maior, porque eu plantei primeiro do que essas três últimas fileiras aqui, eu deixei pra plantar depois. Então ela demorou um pouco mais pra vingar e também aqui é o lugar que bate mais sol, essas 3 fileiras. E eu ainda não me adaptei, não achei plantas que ficam tão boas aqui em cima quanto essas aqui embaixo. Porque como vocês podem ver, ó, aqui os vasinhos já estão na sombra. Tá vendo? Aqui eles estão na sombra, aqui o sol já pega mais direto. Essas 3 aqui ficaram ótimas, elas deram super bem. Então eu já vou comprar mais mudas na próxima manutenção pra poder preencher mais essa parte de cima aqui. Na parte de baixo, ó, tá bem florido, elas cresceram bastante. Eu vou trocar algumas também com o tempo. Ali embaixo, principalmente, ficou um pouquinho sufocadas as plantinhas. Mas, no geral, o jardim tá lindo, as plantas crescendo lindamente. O segredo do jardim vertical é o mesmo segredo do nosso quintal, e eu já vou falar agora. É irrigação. Então, eu vou falar um pouquinho da irrigação que a gente tem aqui nesse jardim. Então, ela é uma irrigação por gotejamento. Em cada vaso, nós temos um gotejador. Então, aqui a gente passou esses tubos, que é o mesmo dos tubos que tem lá no quintal. E o gotejador tá aqui, olha. Esse aqui é o pretinho por conta da quantidade de litros que ele tem que cair no jardim. E eu pus um encaminhamento para que realmente quando gotejasse, ele não ficasse caindo aqui na borda, ele caísse direto na plantinha. Então, cada vasinho desse tem um gotejador, um tipo de gotejamento. Ali, acho que os 2 de cima ali tem um gotejamento maior. Aqui, essas 3 do meio, um gotejamento menor. Isso eu falo em litros hora, tá? Então, aqui, tipo, deve ser 10, aqui 8 e aqui 6.
essas duas de baixo tem menos, porque a gente tem que lembrar que esse gotejamento, ela começa a gotejar aqui e isso vai escorrendo de cima para baixo. Então, não tem necessidade que o último aqui de baixo tenha a mesma quantidade de gotejamento que o de cima. E agora o salvador da pátria, que além dessa irrigação, nós temos ali, olha, um irrigador automático. Então, é esse aparelhinho aqui que faz toda a salvação do jardim, porque tá vendo que ele tá ali no alto? Ele tá configurado, ó, pra irrigar 6h30, 1h30 da tarde, 2 minutos. É como eu deixei. Então, eu configurei ele pra ele irrigar dessa forma, que é a forma que eu achei melhor. Eu coloco aqui esse vasinho pra cobrir, porque ele não pode tomar chuva, tá? Ele tá aqui já há mais de um ano. E ele tá com a mesma pilha, ele nem acabou a pilha, porque ele é a pilha, tá? Então, quando dá o horário, por exemplo, 6h30 da manhã, ele liga sozinho. Irriga por 2 minutos e desliga. Você pode colocar a quantidade de tempo que você achar melhor. Então, você vai ver de acordo com as plantas que você tem aqui. E aí, aqui embaixo, recentemente, nós fizemos a nossa fontinha. Vou ligar ela pra vocês. Tá caindo. Então, aqui, o que a gente fez foi... Nós colocamos aqui um vaso de cerâmica redondo no chão. Ele tá enterrado no chão. Aqui a gente foi colocando pedras grandes, dessas pedras que se encontram assim na estrada mesmo. Colocamos pedras grandes, a gente fixou elas, ó, com concreto mesmo. Fizemos aqui um cimentinho. Colocamos esse vaso deitado com essas plantas dentro. E espalhamos algumas pedras aqui. Olavo fez esses bloquinhos, ó, pra parecer que tá em construção. Fez até uma pontezinha ali, ó. Olavo é muito criativo, gente. Aqui, ó, tá vendo? Não sei se vocês veem que a água cai aqui dentro. Olha lá, ela cai aqui dentro e aí ela vaza aqui, ó, pelo bloquinho que tá caído. E também por baixo, pra cair aqui dentro da fontezinha. Essa fontezinha é uma delícia, a gente deixa ela ligar. A gente liga ela sempre à noite. Às vezes à tarde também, mas é que a gente não costuma deixar as portas muito abertas à tarde, porque tem muito barulho de obra aqui. Então a gente liga à noite e fica super gostoso, ouvindo a aguinha cair. A gente colocou aqui, ó, aquelas, acho que é fonte de peixe mesmo, de aquário, sabe? Então ela só fica retornando a água aqui. Ele tá aqui dentro, ali embaixo daquelas pedras que estão escondendo ela. E a gente passou por trás, por baixo de todas essas pedras e viemos aqui com ela, com a bombinha aqui, com o caninho dentro desse vaso aqui. Olha lá, consegue ver o cano ali, ó? Então ela tá ali, a bombinha tá ali, retornando a água por aquele cano que vem dentro desse vaso e joga aqui. E joga de volta a água. Mas é isso, gente. Esse é o nosso jardim aqui. Aqui embaixo nós temos duas cores de pedra no piso. Essa aqui é a Seixo Rio, aquela lá é a pedrisquinho branco mesmo. Aqui no cantinho nós temos uma primavera, foi uma das primeiras que nós plantamos também. Ela já cresceu bastante, a gente cortou, porque ela cresceu muito rápido. Então, como vocês podem ver, ela sobe aqui. Ela vai lá na fachada, que eu mostrei pra vocês anteriormente. E a gente quer que ela venha tanto nesse beiral, olha o tamanho dela lá. Na fachada da casa a gente vai ter uma estrutura e a gente vai passá-la também. A gente ia fazer ela aqui, mas eu tô pensando em passar ela pro outro lado e deixar ela pendendo em cima do nosso terraço. Essa primavera, ou bougainville, na verdade, ela é daquele rosa bem forte. Então ela fica bem bonito, aqui fica uns cachos também, quando cresce, bem bonitos. Lá na frente também tá, como vocês viram. Vamos falar agora do nosso quintal e o tanto que ele já evoluiu. Inicialmente, quando nós mudamos aqui, nós plantamos apenas os podocarpos e eles eram todos nessa alturinha aqui, olha. Então, todos eles batiam aqui na metade do muro e olha a altura que ele já tá. Ele já triplicou, né, o tamanho. Alguns, né, triplicaram o tamanho. Nós plantamos, então, na metade da obra, foi em julho de 2020. Já estamos aí com alguns anos, ele demora mesmo para crescer.
A gente colocou aqui uns cabos para deixar eles retinhos, porque a gente queria deixar ele chegar na altura que a gente quer, para depois podar eles, né? Para eles engrossarem. Então, eles cresceram fininho. Aí, a hora que chegar, esse aqui tá praticamente na altura que a gente quer, olha. A gente corta a ponta e deixa eles engrossarem. E aí, a gente nem vai ver o muro mais. A gente vai ver só um muro verde. Nós plantamos os podocarpos a cada 50 centímetros. E a gente virou aqui também nas laterais, para fazer realmente, né, esse U com os podocarpos. E aqui nós temos 11 metros por 5 de grama, que a gente tem mais, né, um espacinho de 1,20 m de... o cachorro feliz. De calçada. Então, nós plantamos os podocarpos junto com a grama esmeralda e não tínhamos aqui, olha, esse canteirinho que nós fizemos depois. Então, era só a grama e os podocarpos ali. E o que nós fizemos inicialmente? Colocamos ali já direto uma irrigação para a parte de grama. Então, aqui nós temos 6 pontos de aspersores, conectamos ali com um ponto de água. Então, nós passamos todo o encanamento aqui, olha, aqui, e contornando realmente todo o gramado. E os aspersores, eles ficam escondidinhos. Aqui a gente tem um, olha, eu vou ligar e ele vai subir. Olha lá. Então, ele sobe, ó, nos 6 cantinhos, ó. Lá no meio, porque ele fica realmente bem escondidinho. Ele sobe com a pressão da água mesmo. Então, quando fica muito tempo sem chover, a gente liga para que ele ajude a manter a grama. E como vocês podem ver, ele pega um pouco nos canteiros, né? Esses canteiros a gente fez depois. Só que ele não pega de uma forma regular, ele vai pegar só aqui. Então, o que a gente fez foi colocar uma outra irrigação ali. Mas vou falar primeiro das plantinhas. Depois de uns 6 meses morando aqui, nós decidimos incrementar todo esse jardim para o que ele é hoje. Então, ficamos aqui muito tempo só com a grama e com os podocarpos. E aí, então, decidi plantar as alpinhas. Essa aqui ela é a alpinha purpurata. Olha que linda que ela é. Ela fica um espetáculo mesmo. Esse lado aqui ela se deu super bem, porque é um lado que não pega tanto sol direto nela. Então, como vocês podem ver, o sol tá ali, porque ele nasce ali. E aí, ele passa todo aqui por trás. E o muro acaba fazendo uma leve sombrinha aqui nele. Então, ele pega até aqui. Agora, aquele lá, ele pega sol direto dali. E quando o sol vira, ele pega toda nessa lateral também um sol bem forte. Então, aqui, olha, vocês podem ver que onde estava mais próximo do primeiro irrigador cresceu mais e aqui cresceu menos. Mas agora a gente colocou uma irrigação específica para os nossos canteirinhos, que é muito importante, como vocês podem ver, já que essa daqui tava com essa irrigação só ela foi melhor. Apesar das outras estarem grandes, vocês conseguem ver uma escadinha aqui, ó. A última ali tá menor, porque quase não chegava água ali. Então, por mais que a gente colocasse aqui, a gente sempre colocava ali a mangueira, a gente trazia a mangueira, colocava para irrigar, mas não é a mesma coisa. Então, nós colocamos agora uma irrigação que contorna todo esse canteiro até chegar aqui. Então, a gente tem aqui uma irrigação por gotejamento. Então, a gente tem uma irrigação por gotejamento, onde achamos necessário que essa, por exemplo, ela tá na roseira e também na nossa primavera. Olha como a nossa primavera tá linda e grande. Inclusive, ela tá precisando de uma poda, já tem um tempinho. Olha. Tá enorme. A gente quer continuar trazendo lá pra cá e também subir ali que a gente tá fazendo o beiral. Então aqui vai ficar cheinho de plantas, vai ficar a coisa mais linda do que já tá. Então aqui a gente trouxe e também trouxemos uma irrigação por gotejamento em cada um desses podocarpos. Então cada um deles agora recebe uma quantidade de água por igual, o que era uma dificuldade antes com a mangueira, porque você coloca, por mais que você vai trazendo, a água ela vai escoando
né? E aí ela não fica na mesma quantidade em todo o canteiro. Agora não, agora ela tá por igual em tudo. E também no meio das alpinhas, no meio das alpinhas nós colocamos aspersores com hastes mais altas. Ele tem um ângulo assim de 360, então além de aguar aqui com, né, os gotejadores, olha ele, tá vendo a varetinha? Então ele liga ali naquela altura e ele vai molhar praticamente tudo que tá ali no meio. Ele não vai molhar só a base da planta, ele vai molhar numa altura média, assim, em tudo, porque ele tem 360. Tem os aspersores de 360 e os aspersores de 180 graus. Isso aqui tudo eu tô falando com vocês e foi conversado antes com o pessoal da Doutora Irrigação e eles foram falando pra gente qual seria o melhor kit que iria se adaptar melhor ao nosso jardim. Agora, com o canteiro, a gente colocou um kit de jardim. Ele é um kit grande, vou deixar a imagem aqui pra vocês verem. Ele vem com tudo isso que eu tô falando. Só que ele vem numa quantidade. Aqui a gente precisou comprar um pouco mais de cada gotejador, porque a gente tem muitos, né, podocarpos aqui. A gente tem, se não me engano, 30 podocarpos. Então precisamos adquirir mais gotejadores para os podocarpos. Mas os aspersores, né, com as estacas, deu certinho no que veio no kit. Tem aqui também. E aqui na lateral a gente plantou ao mesmo tempo que as alpíneas, olha. Nós plantamos as estrelízias. Então aqui nós temos um corredor de 2 metros de largura e nós colocamos as estrelízias. Essa aqui é a estrelízia que tem o passarinho amarelo. Essa daqui ela já secou, olha. Mas ela fica bem bonita, ela fica amarelo, roxo, ficou numa cor muito bonita. Aqui vai sair uma flor, então ela começa assim, né? Ela monta, ó, dá pra ver que ela tá com a pontinha aqui já meio avermelhadinha. Ela começa assim e ela abre e vira essa flor linda que parece um passarinho. Agora, nós plantamos aqui também a Estrelízia Augusta. Ela fica bem grande. Essas daqui, elas vão crescer, se não me engano, elas ficam até essa altura aqui. Então, pra vocês terem uma noção, a gente já tá com ela aqui há pouco mais de um ano. Quando nós colocamos ela aqui, elas eram, acho que assim, mais ou menos, né? Vieram baixinhas. E elas vão entolcerando, então elas vão aumentando. Essa aqui tá bem bonita, tá vendo? Mesma coisa, porque tá do lado do irrigador ali, ó. Então elas vão entolcerando, então elas vão... Isso aqui elas vão meio que se unir, né? Pela distância que elas estão. Mas elas vão crescer ainda e ficar até aqui, mais ou menos. Agora, a Estrelízia Augusta, ela fica grande. Então nós plantamos uma aqui e uma aqui. E ela fica alta, então ela vai crescer e ela vai ficar até aqui, mais ou menos. Acho que ela chega a 4,5, 5 metros de altura. E ela abre, ela fica um pouco parecida com a bananeira. Mas ela não fica com aquele caule grosso da bananeira. E ela dá um passarinho também parecido com esse. Só que é um passarinho roxo e ele fica bem maior. Acho que ele fica maior que a minha mão, assim. Nós continuamos com a irrigação por gotejamento em cada plantinha também. Olha aqui. Tá vendo aqui? Então temos aqui este tubo cego, que ele vem um rolo bem grande no kit. Não lembro se é 30 ou se é 50 metros, é bem grande. Então deu pra passar no quintal todo com o que veio no kit. E coloquei ali, ó, como vocês podem ver, o gotejador vermelhinho pela quantidade de litros que eu queria que saísse aqui, litros hora que saísse pra essa plantinha. E depois a estaquinha, que ela vem, né, com esse gotejadorzinho aqui, olha. Então aqui, olha, tá vendo? Em cada plantinha nós temos a irrigação. E aqui eu coloquei um outro, ele é um borbulhador. Eu coloquei ele no meio, ele abre que nem um chuveirinho mesmo aqui. Mas coloquei aqui no meio das duas alpinhas e elas estão indo super bem. E o interessante da irrigação, gente, é que assim, às vezes parece uma coisa muito supérflua, mas não é. Se você quer ter um jardim
que não vai te dar muito trabalho, né? Porque você pode ter um jardim aí, mas às vezes ele vai te dar muito trabalho. No caso aqui, com a irrigação foi essencial, porque a gente não tem muito trabalho em relação a ele, porque a planta ela precisa de muita água. Se você não der água suficiente para ela, ela não vai se desenvolver. E aqui a gente perdeu pouquíssimas plantas, se não me engano foram 2 ou 3 podocarpos que realmente não deram certo. Nós tiramos e replantamos e já estão grandes os que a gente replantou. E o restante foi tudo, olha, tudo que a gente plantou. Nada morreu e com certeza foi a irrigação que nos ajudou com isso, porque mesmo que a gente tinha só os aspersores aqui, como eu falei, ela irrigava tudo, né, os canteiros, não de uma forma uniforme. Então agora com o nosso jardim sendo irrigado com aquele kit que eu falei pra vocês que nós instalamos, passando todo o tubo aqui, olha, as plantas vão muito melhor. Olha que linda, tá muito bonito o nosso jardim. E é o que eu recomendo para ter um jardim saudável, gente. É isso. E uma adubação de vez em quando. O essencial, o segredo do jardim, com certeza, é a irrigação. Não tem outra coisa que... Porque eu não tenho dedo verde. Nunca tive dedo verde para planta. E eu não tomo um tempo muito grande da minha vida cuidando desse jardim. Então, com certeza foi a irrigação, porque não é possível ter tido tanta sorte com as plantas dessa forma aqui, apenas de ter plantado e elas terem continuado bem aí, somente dando uma poda de vez em quando. Não, com certeza que foi a irrigação. Então esse foi o tour pelo nosso jardim, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vou deixar todos os links de tudo que eu falei pra vocês aí na descrição do vídeo. E se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários para que a gente possa responder em um próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!